Vamos dar aqui um exemplo. A gente tem uma menina que está aqui no prédio, ela desceu, ela ficou presa dentro do elevador. E foi extremamente traumático para ela ficar presa dentro de um elevador. Ela, dentro desse elevador, ela passou por situação de estresse gigantesca, por uma situação ali de desespero, que liberou muito cortisol, que não fez nem um pouco bem para ela. O cérebro dela entra num modo de proteção. E o que ele quer fazer? Impedir que aquilo aconteça novamente com ela. Para impedir que aquilo aconteça novamente com ela, ele pega a ideia de elevador e transforma aquilo em algo realmente ali distante para ela, porque ele cria, então, naquele momento, uma fobia de elevador. Para quê? Para proteger, para evitar que ela entre no elevador de novo. Porque ele sabe que o elevador é capaz de gerar aquele estresse, aquela situação, toda aquela liberação de cortisol. O grande problema do nosso cérebro é que ele não trabalha pensando no futuro. Ele é muito imediatista. Então, o que ele entende é, aquilo foi ruim e eu não quero passar por aquilo de novo, então vamos que deixar esse trauma instalado. Agora, qual a possibilidade? Então o trauma é tipo uma defesa. O trauma é uma defesa. O trauma é uma defesa, que ela é uma cicatriz. Ela é gerada ou porque a pessoa passou por aquilo, ou por uma imitação, porque ela viu alguém passar por aquilo. Mas o cérebro entendeu que precisava defender a pessoa daquilo. Só que, como eu falei, o cérebro é imediatista, porque se ele parasse para pensar no futuro, e a gente está falando aqui quase como se o cérebro fosse uma entidade, né? Entidade distante de nós, né? Se a gente parasse para ver o futuro. Se a gente fosse analisar o futuro, a gente veria que a possibilidade de ficar presa de novo dentro de um elevador seria mínima. E que se eu andasse normalmente dentro dos elevadores, talvez eu nunca mais passaria por um problema desse. Ou se passasse, seria algo lá na frente e tal. Mas ao invés disso, ele gera essa fobia que impede a pessoa de entrar em elevadores, e talvez essa pessoa tenha uma reunião num prédio alto, talvez... E vai ter que entrar no elevador. Tem situações onde ela precisa entrar no elevador e que faz com que muitas vezes até ela deixe de comparecer a certas ocasiões por causa da fobia dela. Ou seja, no modo de defesa, na ideia de defesa, ela faz com que seja uma situação muito pior. Né? Caramba, então, esse negócio das fobias, então, assim, os traumas, eles podem resultar em fobias. Geralmente, essa seria uma segunda etapa, né? Que é um sistema de defesa ali. Que nada mais é do que um sistema de defesa. Por que isso? Porque o cérebro, o nosso cérebro está ali para poder fazer com que a gente gaste menos energia. O nosso cérebro está ali para poder fazer com que a gente funcione da melhor forma possível. Só que nessa ideia, ele quer quase gerar para você um comportamento automatizado. Então, ele está gravando coisas que fazem bem, está gravando coisas que não fazem bem, justamente para poder te automatizar. Te puxar para o positivo, te puxar para o negativo. No caso aqui do elevador. O elevador, ele não faz bem para você. E aí, como ele te protege disso? Ele gera aquele medo que te afasta do elevador. Mas vamos colocar aqui um outro caso. Uma pessoa com ansiedade, com depressão, com algo interno, que claramente está gerando um nível alto de cortisol, mas é diferente de uma situação externa como um elevador, como um cachorro, como algo que está ali na frente. Porque se ele puder fugir, ele vai fugir. Ele vai gerar o trauma para afastar a pessoa daquilo. Mas e se ele não pode fugir? Ele está, então, gravando também coisas que são boas. O nosso cérebro, ele grava registros de tudo que vai ter carga emocional. Emoções boas ou ruins. Emoções boas e ruins. Sim. Ele grava as ruins para fazer com que a gente não passe por aquilo. Só que ele grava as boas para poder antagonizar com as ruins caso ele não consiga fugir delas. E aí, nesses casos, a gente tem, por exemplo, vamos colar uma coisa que é boa, que vai ativar ali nosso sistema de recompensa, que vai soltar hormônios que são positivos. Comida. E a comida é de fácil alcance. Então, uma pessoa que, por exemplo, está depressiva, qual que é a melhor forma do cérebro de amenizar a depressão? Você tem comida perto, comida. Uma comida gostosa, uma coisa que desperta uma felicidade. Só que daí a pessoa come e aí ele controla o emocional dessa pessoa. Deu 10 minutos, voltou. Por quê? Porque aquela pessoa nunca esteve mal por falta de comida. E aí volta. Só que daí o cérebro precisa
compensar aquilo e pede comida de novo. E vai. E aí ele cria um comportamento compulsivo, pedindo sempre algo como uma forma de tentar controlar o que é negativo. Caramba. E aí a gente tem a criação de diversas compulsões, onde a gente vai para comida, a gente vai para o sexo, a gente vai para o jogo, né? A gente estava aqui em off aqui mencionando sobre os próprios cassinos virtuais. É uma forma de válvula de escape que o seu cérebro vai identificar para tirar o seu foco ali de uma carga negativa que você está tendo. Então o seu cérebro ele está gravando coisas negativas para te proteger, e a proteção dele, sim, é criando esses traumas, fobias, para te afastar daquilo, mas ele grava as coisas positivas para ter esse recurso, para ter um recurso para compensar isso, porque no fim das contas o papel dele é fazer com que você gaste menos energia. Cara, interessante isso, porque como as coisas vão trabalhando em ciclos dentro da nossa mente, né? Por exemplo, eu tenho talassofobia. E eu demorei muitos anos para descobrir o nome do que eu tinha, que é isso. Eu tenho muito medo daquilo, principalmente do mar, de rios, de lago, de qualquer coisa que envolva água e que eu não enxergue o fundo. Então, assim, eu jamais pularia num mar aberto, né? Mas eu não tenho problema se eu for naquelas praias que é tipo, tem um coralzinho assim, que a água bate na cintura, que tem uns peixinhos coloridos, aquilo ali é de boa. Desde que eu enxergue o fundo, eu sei o que está acontecendo ali debaixo do meu pé, entendeu? Eu tenho muito medo mesmo. Eu tenho certeza que na hora que eu pular tem alguma coisa ali que vai me morder pro resto da vida e acabou, entendeu? Cara, agora, olha isso. Você pensa que se eu pular, algo ruim pode acontecer. Ou seja, existe um medo ali. Existe uma ansiedade em cima daquilo. Pois é. Mas existe essa situação, essa fobia que te protege daquilo. Lógico, se eu nunca pular, ninguém vai me pegar nunca. Porque ela é uma proteção. Mais uma vez, o nosso cérebro ele quer proteger a gente. É verdade. Ele só não faz do melhor jeito. Do melhor jeito. Tem um caso, para mim, é muito claro, Yuri, de como o nosso cérebro ele não trabalha ali da melhor maneira possível, mesmo com a melhor das intenções. Eu atendo muitos casos ligados a disfunções sexuais, de uma forma geral. E muitas mulheres, elas chegam relatando anorgasmia, elas não conseguem trazer um orgasmo. Caramba. E 90% destes casos, a gente identifica, em um processo regressivo, um abuso sexual na infância. Um abuso sexual que ela não tinha a menor ideia da existência dele. Ela identificou porque ela passou por um processo regressivo. A queixa inicial dela era só: não tenho o prazer que eu deveria estar sentindo no ato sexual. Agora, por que ela não se lembra disso? Porque aquilo, quando aconteceu na infância, ela não tinha recursos para poder lidar com aquilo. E aquilo estava fazendo com que ela ficasse muito mal. Aquilo demandava uma energia gigantesca. Como o cérebro não tinha recursos, o que ele faz? Ele pega a informação e suprime. Ele esconde. E vai viver a vida. Vai ser feliz que isso está escondido. E a pessoa realmente ela não se lembra. E ela vai viver. Só que é a mesma situação. Imagina que você está aqui no estúdio, você estava aqui antes de eu chegar, você decidiu, não conseguiu comer aqui, decidiu almoçar aqui agora no estúdio, mas caiu aqui um pedaço de carne no chão. Você falou: cara, não dá nem tempo de limpar, eu vou jogar aqui atrás do sofá, que o Guilherme não vai nem ver. Aí você jogou atrás do sofá. Eu cheguei e não vi. Quem chegou aqui não viu. A ponto de você, na hora de ir embora, também nem ver para se lembrar que você escondeu atrás do sofá. E aí aquilo está lá atrás do sofá. Hoje, ele está só escondido. Mas daqui uma semana esse negócio está fedendo. Daqui uma semana a sala está tomada pelo cheiro daquilo. Porque aquilo vai crescendo. Aquilo vai apodrecendo ali. E é da mesma forma. Então não tem como jogar debaixo do tapete. Não, porque o nosso cérebro ele joga debaixo do tapete. Mas quando ele joga debaixo do tapete, a gente tem que entender também que o que resolve os nossos problemas é a nossa vivência, a nossa experiência, a nossa maturidade. Você tem questões. Você vai tendo sua maturidade, sua vivência, você vai desensibilizando aquilo. E desensibilizar aquilo faz com que você fique mais pronto para enfrentar aquilo e com que aquilo perca força. Mas se aquilo está debaixo do tapete, ele te protegeu daquilo, mas ele protegeu aquilo de você. E aquilo vai crescendo. Exato. Aquilo vai crescendo, crescendo. Então, o nosso cérebro ele quer ajudar. Só que não é do melhor jeito. Sim. Uma vez eu li sobre traumas, que traumas seriam situações não resolvidas. Vou explicar melhor. O trauma seria algo não resolvido e não explicado. Por exemplo,
você, uma criança de 10 anos, ficou presa no elevador. Sentiu um terror, meu Deus, apertou todas as teclas e tal, sei lá, faltou energia e demorou 1 hora para finalmente vir o pessoal da manutenção, abrir a porta lá e resgatar a pessoa. Sim. Situação, eu já fiquei preso no elevador acho que umas 2 vezes na minha vida. É uma situação meio chata, mas nada que tenha traumatizado. Mas alguém que possa ter um gatilho com isso, possa ter, meu Deus, que absurdo. E aí a pessoa desenvolve várias fobias, a ponto de evitar elevador a todo custo. Foi o exemplo até que você deu. Aí eu te pergunto, talvez faltou para aquela criança explicar que ela está segura quando o elevador... Vamos supor, alguém explicar para essa criança, olha, eu sei que você ficou com medo porque ficou muito fechado, você ficou 1 hora esperando, mas o elevador ele é seguro. Quando falta energia, ele tem uma trava, como se fossem umas pinças de freio, que ele trava mesmo. Ele só trava depois que a manutenção vem e destrava ele para ele voltar a funcionar. Então assim, você não vai cair, você não vai subir, você vai ficar ali paradinho esperando vir o socorro, só isso. Tipo assim, será que faltou... Muito dos traumas é falta de uma explicação racional? Por um lado, sim, sabe? Por um lado, claro, se a pessoa ela tem autoconhecimento, se ela tem conhecimento de tudo que está acontecendo, aquilo que poderia ser, aquilo que está sendo pesado poderia ser mais leve. Mas a gente tem que entender também como que a nossa mente ela vai funcionar, que a gente tem uma parte que é menos, ali vamos colocar uma parte que é mais emotiva, uma parte que seria menos consciente, que não é consciente, e uma parte que é consciente. Nós temos, então, um lado consciente e um lado não consciente. E eles, embora trabalhem em conjunto, eles vão trabalhar como uma gangorra. Porque se eu subo o meu emocional, eu abaixo o meu racional. Então, também, numa situação de pico emocional, talvez não adianta muita coisa você ter essa informação, porque seu racional vai lá para baixo. A gente está acostumado a passar por isso em momentos, por exemplo, que uma pessoa está com muita raiva. Ela está com muita raiva, ela entra ali em surtos e toma atitudes ali impensadas, e depois, quando ela calma, ela fala, não devia ter feito isso porque isso não é correto. Sim. Mas naquela hora, o nível dela racional, o nível de racionalização estava no chão. Porque é isso, nosso emocional subiu, o nosso racional desceu. Então, será que essa informação que a pessoa deveria ter tido, poderia auxiliar ela naquele momento? Vai depender muito do impacto emocional que aquilo está gerando para ela. Porque se ela conseguir, sim, ter um pico emocional, mas se o racional dela não ficar tão distante ali, a ponto de influenciar e controlar essa emoção elevada para trazer um controle, ótimo, está resolvido. E que é justamente ali a questão da inteligência emocional, né? A inteligência emocional, ela não é você ter o seu nível racional e emocional na mesma altura. Isso nunca vai acontecer. Mas ela é você não deixar as coisas terem picos tão elevados, porque como funciona com uma gangorra, quanto mais sobe um, mais desce o outro. Se eu tô assim, tem um desequilíbrio, né? Tem um desequilíbrio. Mas se eu tô assim, eu consigo gerar uma influência aqui, porque tá perto, né? Então, é muito isso. Talvez ter este conhecimento pode ajudar sim, mas talvez possa gerar essa discrepância na hora que a gente sobe o emocional, que daí também não entraria muito na questão. E se eu te disser que você pode aprender a estudar para concurso público em apenas um dia? Concurso público é para você, seja nível médio ou superior. Clique no link da descrição.